a primeira vez que eu viajei com um filme, o primeiro filme que eu fiz foi O Invasor no Festival de Brasília. Foi uma experiência assim alucinante, porque a plateia tradicional do Festival de Brasília é rock and roll. Responde o filme na tela, grita, reage. E eu nunca tinha vivido uma coisa daquelas e eu estava na tela. Então eu ficava para trás, virando, oh, sabe? E o prêmio especial do júri também, que veio ali, Fui né? premiado, tudo. Foi uma experiência assim, sem paralelo na minha vida, porque abriu um horizonte de realização artística, né, que eu nunca tinha experimentado. Falei, eu quero fazer, quero mais disso, eu quero. E aí, a partir de então, eu nunca mais parei de atuar, né? E agora estrear, fazer essa pré-estreia aqui em Brasília com o Homem Cordial, hoje é uma coisa fabulosa, né? Porque está, enfim, é a história de um roqueiro. Eu até brinquei com o Iberê, pô, você não tem um personagem para mim? Eu preciso ser um roqueiro dos anos 80. Ele falou, não, mas espera, eu vou te explicar, não tem nada a ver com isso, nem com você, é outra coisa. E realmente o filme é muito bacana, ele discute assuntos da maior importância, né? E de uma maneira muito sensível. Você me perguntou a respeito da música, né, no filme. Eu não sou compositor da música, inclusive a música também ganhou prêmio, né, em Gramado, a trilha sonora e tal. E do Sacha, né? Eu do acho Sacha, que é. foi premiado também. E o momento muito agudo do filme, o momento em que o Iberê esperava que eu fizesse um, um rap, como é que se fala? Uma briga de versos, né? Aquela coisa, junto com a MC, a Sofia, né? Tu dá uma emudecida de uma certa maneira. Não, eu falei, eu acho que não tem sentido o roqueiro velho se meter a fazer verso. Ele é metido, ele pode ser um asqueroso, mas ele não vai tão longe, entendeu? Acho que ele não está nem aí. Acho que ele pode pegar o microfone e falar, estou aqui no bar do meu brodão, aqui falando com uma rapaziada. Ele pode se achar e tal, mas não a ponto de. Aí o Ribeiro falou, você acha, tal, porque achava que podia ser uma coisa musical, uma interação. Eu falei, não, porque inclusive em respeito à Sofia, que é uma rapper, ele, não tem cabimento a gente sair aqui fazendo, né? E aí então é interessante, porque assim, às vezes as nossas opções são onde não fazer coisas e onde fazer coisas, né? E essas decisões são muito importantes dentro da feitura do filme. Tá sabendo dessa porra, Jona? Tô sabendo agora. Dá uma olhada nisso aqui, olha essa merda. Um pai de família morreu e foda-se, né? Hashtag Aurélio Assassino tá bombando. E você? O que você faria no meu lugar? O brasileiro ainda é um homem cordial, na tua opinião? Eu acho que tem essa história do homem cordial, né, com todo o histórico, de onde ela vem, talvez dialogue muito bem com o cidadão de bem, né? Também numa outra ponta, porque tem essa cordialidade que no Brasil também pode estar paralela com o racismo cordial, né? Tem um termo que fala que é o racismo cordial. Então o Brasil não tem um código, o professor Nicolau Shevchenko falava isso, que Deus o tenha. O Brasil não tem um código de apartheid como teve na África do Sul, que brancos andavam aqui, mas ele tem uma coisa que está disseminada no cotidiano, ali na relação do dia a dia, né, que é esse racismo cordial, é um racismo travestido, né, essa cordialidade para quê? É para a transformação social? É para você perder os privilégios? Do que a gente está falando, né? Quando a gente está falando da cordialidade, quando a gente está falando, no caso lá do filme do personagem principal, o que ele está fazendo? Por quê? Ele está defendendo... Tem várias camadas. A imagem dele, talvez... É meio espinhoso o assunto, porque ele traz muitas camadas, mas eu acho que para o Brasil de hoje, homem cordial, racismo cordial, cidadão de bem, todas essas categorias, quem que é esse brasileiro? Não tem o brasileiro, mas tem certas categorias que fazem hoje o Brasil ser o que ele é, né? Eu gosto e sempre quero dizer que diretores
como Iberê Carvalho são necessários, são importantes para mostrar uma realidade que o país não quer ver. As pessoas protagonistas de uma violência gratuita que está acontecendo no país são covardes, eles colocam lenha na fogueira, eles são violentos, eles são ignorantes, e quando eles conseguem o que querem, eles colocam aquele manto da paz e começam a fazer campanhas, e começam a dizer que eles são pessoas de bem, que são a favor da família, e na verdade eles são a favor da família deles, mas querem destruir as outras famílias, que são diferentes da família deles. E Iberê Carvalho veio com esse filme no momento correto. É assim que pulsa mesmo, é assim que acontece as coisas. Esse efeito manada, que até o Iberê lembra bem, ele é uma coisa característica das redes sociais, né? Para o bem e para o mal. Então a gente discute isso no filme, né? E é muito interessante que essa discussão seja feita agora, enquanto a gente está falando sobre isso, né? Sobre as fake news, sobre as grandes empresas de tecnologia lavando as mãos e ao contrário, enchendo os bolsos, né, com as fake news. Isso é uma coisa que movimenta e dá milhões de cliques. Eles ganham fortunas com uma coisa que pode ser nefasta e pode ser mortal. O filme trata exatamente sobre esse assunto, né? E ele está sendo discutido agora no Congresso. A gente nunca sabe o que vai acontecer, pode sair de pauta, pode ser desmembrado. O importante é que é um movimento, agora falando especificamente da lei, né, da PL e tal, é uma coisa bastante, talvez, complexa, eu não sei, existem divergências, mesmo de quem é a favor, de que a parte do direito autoral devia estar nesse bojo da discussão, se isso devia ser uma coisa tratada à parte especialmente. Então existem todos, sabe, tem toda uma coisa que eu não tenho nem condições de apreciar, saber exatamente que até porque o trânsito está confuso, né? Ainda assim, eu estou ouvindo as coisas, mas já tem muita fake news ao redor disso, né? Enfim, o que a gente sabe é que a Terra Sem Lei tem um único objetivo: escamotear e preservar os bandidos. São eles que têm os negócios escusos, são eles que têm interesse nessa liberdade escancarada e total, que na verdade é uma selvageria completa e caótica, né? Eu acho que acho que a gente vive num mundo organizado em que as pessoas pagam por aquilo os erros que elas cometem, os crimes que elas cometem. E acho que isso deve ser estendido também pelas redes sociais em qualquer âmbito. Hoje as redes sociais são um espaço que a gente vive talvez a maior parte do tempo. Isso é uma loucura, mas é verdade, né? Então, nesse espaço, justamente, você não vai ter nenhuma garantia, né, de segurança para você, né, para a tua pessoa, para as ideias, para tudo. Então, é pela liberdade, né, que eu acho que essa discussão tem que ser levada adiante, pela segurança das pessoas e pela liberdade. Eu queria saber de ti um pouquinho essa questão de estar representando uma mãe sofrida, que apresenta, de uma certa maneira, uma realidade através de uma ruptura, né, com o protagonista. Apresenta ele a um mundo que não é bem o que ele anda, né? Eu queria entender um pouquinho essa composição. Tu te baseou em alguma mãe? De onde é que veio aquela inspiração? Uma cena curta, mas bastante marcante no filme, né? Sim. Teve uma feliz, não vou dizer nem coincidência, mas uma sincronia. Eu estava fazendo um espetáculo na época chamado Terror e Miséria no Terceiro Milênio, improvisando utopias, que é baseado no Terror e Miséria do Terceiro Reich do Brecht, era bem na era do antigo governo, e tem uma cena das mães, do caixão, é uma cena famosa nesse espetáculo. E eu pesquisei muito, né, nesse trabalho e num outro anterior, as Mães de Maio, né, os crimes de Maio, que aconteceu em São Paulo em 2006, onde houve uma chacina, 600 pessoas foram mortas, e isso, ninguém falou nisso, isso foi encoberto, e tem um movimento que chama Mães de Maio, que são essas mães que querem justiça para os seus filhos, né? Eu acho que sempre quando a gente fala desse massacre da juventude negra, quando morre um jovem negro, não é um jovem negro, você está matando uma mãe, você está matando uma família, você está matando uma série uma constelação de pessoas ali que fazem parte daquela família,
né? E em última instância, todo menino desse tem uma mãe, né? Pode não ter um pai, e no Brasil é muito comum que não tenha um pai, mas uma mãe sempre tem. Então essa personagem, né, quando você mata um menino desse, você tem uma mãe sem seu filho. Você cria também uma categoria de mães que perderam seus filhos. E quando eu tomei contato com esse movimento, né, com a Débora, com a história, com os documentários que tem, com a luta dessas mulheres, para mim até hoje é um movimento, se não for o mais importante, um dos 3 mais importantes que existem hoje na luta assim social do Brasil, é o movimento das Mães de Maio e dessas mães que querem justiça, né, para os seus filhos. Você consegue perceber uma certa vivência tua na juventude mesmo, espelhada no desenvolvimento do filme? Com certeza, já passei muitas situações onde eu fui abordado pela polícia, uma confusão, e a confusão não era comigo, mas eu estava ali assistindo, e quem estava no meio da confusão passou despercebido, e no final das contas, assim, quem foi pego fui eu. Então isso é uma coisa que realmente aconteceu, eu me vi muito em muitos momentos na situação do filme. Graças a Deus que não chegou ao extremo, né? Mas eu já fui preso porque eu estava dançando break na rua. Enquanto ao mesmo tempo que eu estava sendo preso, uma outra pessoa estava batendo carteira, sei lá, a 100, 50 metros, certo? E eu estava dançando. Então, quer dizer, de uma certa forma, realmente, eu falei isso, eu sempre falo que esse filme ele é corajoso e ele é necessário, porque por mais que as pessoas não concordem, torçam o nariz, é uma realidade que muitos não vivem. Por isso que para eles tanto fez como faz, como tanto fez. Mas é a realidade de milhares, de milhões de pessoas nesse país. Eu nasci em Diadema, em São Paulo, que é um subúrbio, né? Não chega a ser uma favela, mas é um bairro subúrbio. Morei em São Bernardo do Campo, que era onde tinha, nos anos 80, na época das grandes greves, dos metalúrgicos, né? Também eram bairros de casas planejadas. E eu fiz artes cênicas. Eu sempre quis ser atriz. Eu era uma criança hiper expressiva, acho assim, bem... Acho que a arte, de uma maneira geral, ela ajuda a gente a dar forma para a nossa inquietação, né? Essa vontade que a gente tem de compreender a vida. O mundo é muito complexo e eu acho que a poesia ajuda a gente dar uma forma, transcender uma coisa que a gente não consegue, às vezes, com uma coisa comum, né? A poesia, ela ajuda a gente a compreender, a transcender, a dar forma, a entender melhor. Eu te pergunto um pouquinho, quer dizer, existia, sempre se havia essa queixa sistemática de uma lacuna na representação da realidade da periferia mesmo, né? Quer dizer, na tua formação, de uma certa maneira, essa lacuna te estimulou, te deu mais calibre para a afirmação no rap ou não, de uma certa maneira? Olha, eu posso dizer que o filme ele é quase um rap mesmo, porque ele conta uma realidade. O que as pessoas vão ver no filme não é uma ficção apenas. Aquilo foi criado para o filme, as cenas foram criadas para o filme, mas a situação, o fato, ele acontece diariamente nas periferias do Brasil inteiro. As pessoas que são confundidas, teve esses dias uma pessoa que foi atropelada porque supostamente ela teria roubado um celular, ou seja, não tiveram ali a certeza dos fatos, mas preferiram agir tirando a vida do rapaz. Ninguém tem certeza se ele realmente roubou um celular. Isso acontece diariamente. E ainda que tivesse roubado, né? Sim, certo? É para isso que existe polícia, é para isso que existe a justiça. Só que agora a gente está numa era de fazer justiça com as próprias mãos. E a gente não é preparado para isso. Nosso condicionamento mental nos leva a agir sem pensar. É aí que está o perigo. Em qualquer coisa que você vai fazer, você tem que pensar antes. Para você pensar principalmente nas consequências dos seus atos. Então, esse filme retrata muito bem a realidade. Acredito que a ficção fica apenas na preparação e no ideal do filme. Mas o que a gente vê ali é bem real. É bem real. Tem umas pessoas que falam que no Brasil, o dia que o Brasil vai saltar de patamar é o dia que as mulheres negras, sobretudo, estiverem bem. O dia que elas tiverem condição de se alimentar, de cuidar da sua saúde, de cuidar dos seus filhos bem, o Brasil, quer dizer que o Brasil saltou para outro lugar. Então, acho que essa personagem, né, da jornalista, tá lá e querer mostrar a verdade, sobretudo, também uma vontade de redenção dela e das suas também, né? Mostra uma consciência de que isso é o que eu falei no começo, né? Um filho tem sempre uma mãe por trás. Então,
investigar isso, denunciar isso, fazer com que isso pare, é parar com o sofrimento das mulheres negras também, porque todos esses meninos têm uma mãe. Então, acho que a questão se amplia quando você pensa nisso. Eu estava pensando esses dias até que nessa questão do feminismo negro, né, e do feminismo e do racismo, o quanto tem a ver com o feminino, porque o racismo, em primeira instância, é a negação de uma mãe, de um continente que se chama África. É uma negação de um feminino primordial, de onde todos os seres humanos vieram, que não se aceita a princípio a mãe negra. Então ele já o buraco é muito mais embaixo, né? É uma não aceitação da mãe África negra. E quando você tira os filhos dela, filho, você está tirando de uma mãe. Todo filho tem uma mãe. Pode não ter pai, como no Brasil não tem, mas tem uma mãe. Então, o dia que essa mulher, que é mãe, né, tiver bem, a mulher preta tiver bem, quer dizer que o Brasil saltou para outro patamar. Existem cenas que foram meio complicadas assim de fazer, porque são cenas que me remetem a situações do passado, né? Eu não quero entregar muito do filme, mas muitas das abordagens que aconteceram, muitas das confusões que a gente vê ali no filme, eu enfrentei isso na vida real, né? De ser abordado com violência pela polícia, de ser confundido com o marginal, até porque o Brasil, sendo racista, fascista, covarde como mulher, é muito fácil um negro, uma negra ser impedida de entrar no supermercado ou de sair, né? Porque o problema é esse, muitas vezes a gente sabe, a gente não sabe, a gente entra, mas não sabe se a gente vai sair. Porque o país, ele é assim mesmo, ele é covarde, ele é racista, de verdade. Por muito tempo ele negou isso, né? Aquele papo de pluralidade racial. A gente é plural realmente, na nossa etnia, na nossa raça. Mas as pessoas negavam isso. Não, nós não somos racistas, nós não temos preconceito. Eu tenho muitos amigos negros. Entende? A minha tia tem uma amiga que é negra. Então isso não cabe mais. Então o filme vem num momento em que a gente está sofrendo por esse período de fake news, violência espalhada por todo o país, preconceito todos os dias. A senhorita que foi tirada dentro do avião, esse rapaz que foi atropelado e morto porque suspeitaram que ele tinha roubado um celular, aquela outra atleta que bateu no negro com um cinto de cachorro, certo? Com a coleira de cachorro. Então, é um filme que mostra também esse lado que o povo brasileiro nega, descaradamente nega. Dentro da questão da música mesmo dos Titãs, eu estou querendo já uma préviazinha. Bora! Qual é a música que mais tem a ver com Brasília, na tua opinião, assim, do repertório de vocês? Brasília, que não pode faltar. Eu estava na ponta para mim. Não demorou muito, né, para escolher uma música. Te pergunto também. Mas o Nome aos Bois, né, é uma música interessante, que é uma lista de nomes execráveis e tal, né, que mistura gente monstruosa com apenas desafetos pessoais, quer dizer, tem proporções muito... É como a música Pulso, né, que tem doenças terríveis, mas também tem outras que são bobagens, raiva, sei lá. Eu te pergunto um pouquinho, quer dizer, eu sempre faço a confusão, às vezes, quando estou falando do filme, escrevendo, eu penso o homem cordial e o animal cordial, porque a gente tem esse filme também na filmografia brasileira, né? Quem é mais cordial, o homem ou o animal? Você está falando dos dois filmes ou você não, está falando o animal, o homem? Abstraindo, assim. Olha, eu acho que a ideia do Iberê de ir buscar o homem cordial, essa referência, né, sobre o brasileiro cordial, tal, eu acho que está mais para o animal, que reage de maneira às vezes violenta e feroz, né? E essa cordialidade fica questionada. Então eu acho que é por aí que a gente foi. A gente precisa resgatar essa cordialidade aí, e só através da democracia a gente pode fazer isso.